Hoje a gente tem um tema que chama bastante atenção do pessoal, né? É um Sim. tema, sempre que envolve esporte, eu acho que a galera curte bastante, né? É um chamariz, acho que principalmente para todos os homens que entram na fisioterapia, é sempre um grande chamariz o esporte e principalmente o futebol, né? Então, ter essa perspectiva que o Alex vai nos dar hoje é muito interessante, essa perspectiva de dentro do esporte mesmo, né? E eu acho que além de tudo, né, principalmente, não só hoje vem crescendo muito, né, o público feminino dentro das bases, mas principalmente em outros esportes, né? No futebol ainda é algo que as mulheres estão subindo degrau por degrau, né? Estão ganhando o espaço delas. Mas principalmente hoje, né? Acho que a gente fala, quando a gente fala de categoria de base ou esporte de alto rendimento, o pessoal que está se formando ou está querendo entrar na área, pensa em ir para essa área. É, E tem bastante coisa que o pessoal não sabe, né? A gente que tem um pouco mais de experiência sabe que nem tudo são mil maravilhas, tem bastante coisa aí no meio do caminho. Acho que o bate-papo hoje vai ser bom exatamente por isso, para tirar muito paradigma que alto rendimento é o melhor lugar do mundo, é só rosas. A gente não está aqui para falar mal de A nem B, né? O Alex trabalha lá no São Paulo, mas o intuito é mostrar as dificuldades que um fisioterapeuta vai ter dentro de uma clínica e dentro de um clube de alto rendimento, independente do time, né? exato. É, já entrando então já no assunto, né, que a gente vai falar aí da fisioterapia nas categorias de base do futebol. Então, quero agradecer muito o Alex por ter aceito o convite aí. É um parceiraço nosso, nosso amigo, e que está um tempo já nesse meio, que é um meio que é difícil de entrar, como a gente já sabe, mas tem os seus dois pontos e é isso que a gente vai discutir hoje, né? Então, muito obrigado, Alex, por ter aceito. E não queria demandar muito, acho que a gente já falou um pouquinho, que é essa questão de a gente poder mostrar para quem, principalmente para quem está se formando agora, esses dois lados, né? O que é bom, o que é ruim, o que a gente precisa tomar de cuidados, né? Ainda mais falando de um esporte que é tão popular e uma área desse esporte que é popular, que é a categoria de base, que tem cuidados especiais. Então, acho que isso é importante, né? Além de a gente estar pensando numa carreira de um atleta, a gente está pensando num jovem, né? Então, o que pode afetar na vida desse jovem é uma lesão. Te ouvindo, você tá me Tá. ouvindo? Não, eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então vamos começar, que eu acho que deve ser por causa de sinal ou algo do tipo, deve voltar. Pessoal, vocês Tá. estão escutando bem? Deem um ok aí se vocês estão ouvindo, que a gente começa a conversar e não acaba perdendo tanto tempo de live. Vocês tá ouvindo normal, Alex? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Então vamos começar, Alex, que aí a Tá, é, imagem já ela volta. tá. Uma pergunta que o Luiz fez, né, que tem muita diferença entre o atleta que está na categoria de base e o profissional. Tem um pouquinho, né, a gente acaba mudando porque o atleta, a gente tem que pensar que estamos com criança, né, então os fatores biomecânicos, os outros fatores é o que interfere, tipo o valgo dinâmico, então tem uma estabilidade do fato de ser criança, então acaba mudando um pouquinho da base para o profissional, mas não muito, né? Então a gente, às vezes, um pré-plano, alguma coisa que interfere, né, nessa biomecânica desse atleta jovem, que a gente muda em relação ao profissional. Mas teoricamente o protocolo é quase o mesmo, a gente teoricamente não muda tanto. Todas as fases, avaliação inicial, é, é, o tratamento em si, depois ter a fase de transição, onde ele já começa, no qual ele já começa a sair da fase da fisioterapia e ir para o campo, né? Então é quase a mesma coisa que o profissional, não muda muito, né? Legal, Então acaba sendo assim, não tem tanta diferença. legal. Né? Alex, você já respondeu assim boa parte da pergunta do Luiz. Deixa eu só te interromper.
e eu acabei deixando você falar para acabar não te cortando. Fala pra gente um pouco da sua vida assim, acadêmica antes, só para você se apresentar, onde você se formou, Tá. pós-graduou, onde você trabalha. Então, é, eu me formei na Uniban, né? Fiz a pós-graduação na Santa Casa Legal, e sou fisioterapeuta do Instituto Dr. Osmar de Oliveira e fisioterapeuta da categoria de base de São Paulo, tá? legal. Alex, começando acho, falando um pouquinho da questão da dificuldade de entrar dentro do meio, né? Dentro do meio das categorias de base, né? Você lá no início trabalhou, estudou na Santa Casa, então acaba tendo um contato com o pessoal que é lá do São Paulo, depois você acabou indo para um outro serviço, né? Trabalhava com a gente lá no Osmar, e depois você acabou indo para um outro serviço que acabou te alavancando para o São Paulo. Hoje, para o pessoal acho que está na graduação ou saindo, qual que é a maior dificuldade de você entrar dentro do meio do futebol, principalmente? É que a gente começa no meio do futebol, a gente costuma dizer que é uma casca de ovo, né? É difícil de entrar, mas depois que você está dentro, todo mundo te conhece. Mas realmente, infelizmente, o futebol tem muitas vezes de quem indique, né? Então vai por indicação. Eu comecei a fisioterapia, não pensava em esportiva, né? Era uma área que eu pensava em seguir, mas desde o começo da minha faculdade eu escutava o professor falando, só vai quem indique. Então eu não conhecia ninguém. Então aquele sonho eu fui cada vez deixando de lado, né? E nisso apareceu a oportunidade, quando eu estava na Santa Casa, fazer o estágio lá. Eu fiz por 3 meses, Legal. né? E o estágio lá. E quando eu entrei, passei pelo portão, eu falei: é isso que eu quero, é isso aqui que eu vou. Meu sonho vai ser estar aqui dentro um dia, né? E tudo, graças a Deus, foi ocorrendo, dando certo e hoje eu estou lá. O que eu passo pro pessoal não é fácil, né? Não é fácil, não vai ser fácil, Porque não né? é Então só a gente. isso, né, Alex? Principalmente, acho que tem a questão da indicação, mas também tenho que dar os parabéns para você pelo baita profissional que você é, porque só indicação você não consegue ficar, você não ficaria lá se você não fosse bom também no que você faz. Né, tem esse fator também. Você tem que ter capacidade para estar lá, né? Mas Isso, eu, você é capaz. eu acho que o principal é porque eu falo para os estudantes hoje que tem essa pretensão, essa vontade de querer estar lá, é começar, dedicar. Eu sei que às vezes não é fácil, mas estar lá, fazer o estágio, estar junto, nem que seja observacional, falar, eu quero ir lá ver, eu quero estar junto, mostrar o interesse. Eu acho que foi por isso que eu consegui. Então, assim, eu mostrava interesse, e muitas vezes eu estava lá, chegava às 7 horas da manhã e ia embora às 8 horas da noite. Tá? E tinha que, no outro dia, chegava às 10 horas em casa e tinha que estar 5 horas da manhã em pé. Foi sacrificante, mas, assim, todo dia eu indo porque era o meu sonho, né? Então, não deixe, é o que eu falo, não deixe de ninguém tirar isso. Se é essa vontade de vocês, vá atrás, batalhe, vai tomar porrada, vai tomar murro, vai isso, mas não desista, corra atrás, porque assim, eu tenho vários amigos, eu posso dizer que eu fui uma exceção à regra, porque eu não conhecia ninguém, né? Então, pude ter a oportunidade de estar lá e fiquei. Eu tenho muitos amigos que passaram 12 anos, 13 anos brigando e hoje tá para poder estar lá no São Paulo hoje junto com a gente. Então, assim, não é fácil, não vai ser fácil, mas não desista, empenho, vontade que vocês chegam lá. Essa é a dica que eu dou pro pessoal que está começando hoje e tem essa mente de estar no esporte. E isso eu estou falando no futebol, mas pode ser em qualquer área, natação, vôlei, basquete, running, independente da área que for. Empenhem e vão atrás. Sim, sim, acho que determinação é o principal, né? Acho que a gente trabalha junto, né? No período da manhã lá no Instituto Osmar de Oliveira e eu acho que o que a gente sempre tenta passar, né? Acho que se eu não me engano, tem 3 estagiários aqui vendo a live nossa.
E acho que a gente sempre tenta passar isso para eles, que Tá pegando o trabalho? eles são estagiários, mas eles têm uma função bastante importante, não só ali, trabalhando com a gente, mas mostrando o engajamento e mostrando que eles são capazes, porque é todo mundo estudante de último ano, então o pessoal está praticamente formado. Você, em 3 meses, plantou sua semente lá dentro de São Paulo e hoje você está lá dentro, né, sendo exemplo para outros estagiários lá dentro. Então, acho que o que você falou de determinação, acho que é a chave do negócio, né, basicamente. Alex, É, entrando um pouquinho mais para a parte fisioterapêutica e tudo mais. Meu pai sempre brinca, né, que eu corri um pouquinho atrás da bola, né, uma época, né? Então, eu joguei futebol dos meus 4, 5 anos de idade até os meus 17. E acho que a principal dificuldade, estando do lado falando, não como físio agora, mas como um atleta que eu fui um certo período de tempo, a maior dificuldade é cargas de jogos e treinos bastante elevadas e também a questão de, às vezes, jogar machucado. Como que vocês trabalham isso lá dentro da categoria? Em relação à carga de jogo, hoje em dia é muito maior, né? Então, sub-17 que era o menor, hoje praticamente o ano passado jogaram o ano inteiro, sub-20 então tem quase carga maior do que futebol profissional, né? Então isso é um problema pra gente. Sim, Muitas vezes o atleta não quer ficar fora porque tem 3, 4 na posição dele. Então se ele está de titular ele não quer ficar fora. Então, às vezes com alguma dorzinha, alguma queixa, alguma coisa, uma queixa auge que eles não querem ficar fora. Então, eles não vêm procurar o DM. Só vem quando já está com muita dor, não está incapacitado de jogar, aí que eles vêm procurar o DM. Né? Vêm procurar a fisioterapia, alguma coisa assim. Mas aí, graças a Deus, o ano passado a gente falou, ó, bem antes, não deixa desgringolar de vez, não deixa, né, chegar a um ponto que você não consiga render mais. Bem antes, a gente trata, vem tentando tratar, teoricamente, como a gente brinca, tratar vocês com um carro rodando, trocar o pneu do carro com o carro rodando, né? sim. Porque isso é um problema, né? Então, ao mesmo tempo que é uma ajuda pra gente, que o atleta ele quer voltar logo, atrapalha porque, às vezes, ele pula etapa. Então, às vezes, ele fala, eu tô bem, eu consigo jogar. Não, dá pra jogar, né? Então, às vezes, a gente fala, ó, não dá, não tem como, né? Sim. Isso que é a parte ruim desse tratamento. Então, muitas vezes a gente pega o atleta, avalia, tal, né? E às vezes tem uma competição importante, tem que liberar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ele tá machucado. E aí a gente senta, discute todo mundo, né? Para ver se tem condição de jogo, se dá para jogar. Então, se todo mundo concordou, falar, e o atleta falou, tem condições de jogo, ele vai. Caso contrário, tá? Se a gente achar que tem condições, se a gente achar que não tem, Acho se a que gente isso achar que não dá, né, Alex? Desculpa te interromper, acho que isso que é legal. A questão aí, né, é aquela questão que a gente sempre fala de trabalhar em equipe. E quando a gente tem um problema, acho que dentro das categorias de base, por você estar lá em Cotia, tudo, não é só um problema da fisioterapia. É um problema da parte médica, da área médica, de todo o corpo médico. Não é só o físico que sofre, né? Acho que isso que é legal. Porque assim, qualquer coisa que aconteça, todo mundo vai responder, né? Não é só o fisioterapeuta, não é só o médico, acho que o departamento médico todo responde. Então, nada mais justo que ser discutido e todo mundo estar de acordo, né? Então, normalmente a gente tem essa conduta. Tem tal competição, é importante o atleta e ele está em condições de jogo, dá para ir mesmo sentindo algum desconforto, alguma coisinha, ele consegue ir? Consegue. O atleta falou, eu consigo ir. Então a gente acaba todo mundo entrando num acordo e autorizando, passando para a diretoria, falou, tá todo mundo de um acordo, tal. O atleta também está ciente e aí a gente acaba liberando. Mas isso se a gente achar que ele tem condições de jogo,
Se a gente fez teste antes nele, e assim, ele foi bem. Caso ao contrário, se a gente não achar, tá vetado, ele não vai. Uhum. Acaba entrando um pouco também na pergunta que o Rogério Navarro fez para você, né? Como que é o fato de os atletas, não amadores, né? Mas da categoria de base, muitas vezes já chegarem no profissional com uma quantidade muito grande de lesão, né? E aí a gente até brinca, entre aspas, que o atleta chega bichado, né? Às vezes está lá no sub-20, o cara tem 2 LCA quando não tem coisa pior. Você acha que isso é devido a uma carga, às vezes, muito alta de jogo, treino, às vezes falta tempo para esses atletas repousarem? Ou você acredita que nem sempre lesões podem acontecer mesmo com um atleta de mais idade ou menos idade? Eu acredito que seja uma junção de tudo, né? Não tem uma coisa exata, é só os jogos, é só carga excessiva de treino, carga de jogos, eu acho que tudo tem um fator. Então, a gente tenta minimizar ao máximo, né? A gente, graças a Deus, conseguimos implementar agora, faz 3 anos, um protocolo de prevenção, que antes a gente estava caminhando, mas nunca ninguém, às vezes a fisioterapia começava, mas aí não chegava perto do departamento da preparação física. Hoje, graças a Deus, nesses 3 anos, todo mundo adquiriu e hoje roda bem essa parte dessa prevenção, né? Os atletas, ano passado, né, que a gente teve no ano retrasado, quando a gente... O primeiro foi piloto, a gente não levou tanto, mas já teve uma redução de 20% do número de lesões. Né? O ano passado teve 30%. Então, assim, a gente já conseguiu tirar 10, 15 jovens que, teoricamente, iria se machucar, né? E não teve lesão. Isso que a gente tem que pensar não só como um atleta, né? A gente pensa em tudo. No atleta, a gente pensa, teoricamente, são crianças, a gente pensa neles, né? Porque mais pra frente, se não virar um atleta, se não virar um jogador de futebol, o que pode ocasionar essa lesão dele? Então a gente acaba pensando tudo, né? A gente não tem que pensar só como atleta, que até porque são muitos, às vezes chega lá pra gente 14, 15 anos, então são crianças teoricamente. Então a gente tenta preconizar ao máximo, né, fazer o preventivo, mas muitas vezes é por excesso de treino, muitas vezes é por excesso de jogo que acaba lesionando, né? E a gente, na base é menor, mas às vezes esse atleta ele não consegue ter o descanso, né? Então é muito excesso de jogo, tá muito tempo jogando, né? E por lei tem que ter 48 horas de descanso, né? Então deu dentro dessas 48 horas, às vezes eles estão jogando. A lei é igual ao profissional, então, é a mesma coisa. Profissional, você tem que ter 48 horas de descanso, é a mesma coisa do profissional. Uhum. Ô Alex, e a questão, lá vocês, qual que é a categoria mais jovem, qual é a idade? Assim, nós atendemos do 11 até o 20, só que do 11 até o 13 eles não ficam alojados, eles vêm, treinam 2 dias na semana, né, ou terça e quinta, ou segunda e quarta, e voltam para casa, né? Então, teoricamente, a gente pega toda essa parte dessa categoria aí, tá? Então. Sim, e além disso, né, falando já também de um trabalho multi, e falando também da questão do físio, a gente sabe que por causa da nossa proximidade com o paciente ali, quase que diária, dependendo do caso, muitas vezes o paciente / atleta acaba contando muita coisa para a gente, né? A gente acaba sendo um pouquinho de psicólogo, né? Durante a reabilitação, mesmo tendo um profissional no clube que vá abordar isso de uma forma muito mais eficiente do que nós, o físio acaba sendo um porta-voz muitas vezes. E como que é para o físio pensar em tratamento, em educar esse atleta, porque muitas vezes questão de jogar uma partida brincando na escola pode levar esse atleta a uma lesão, às vezes ele se machuca fora lá do São Paulo, e aí durante o jogo ele acaba piorando, agravando essa lesão. Como que vocês trabalham essa questão de
também de educação, não só assim, durante os treinos, mas fora. Além da cobrança de pai, sub-20 vai estar falando de patrocínio, tá? Provavelmente, né? Assim, muitas vezes acontece o seguinte, então, quando os atletas são mais jovens, teoricamente eles não podem participar da educação física. Então, eles não ficam. Teoricamente são proibidos, sim. Porque, assim, não precisam, assim, teoricamente, porque corre o risco de se machucar. Então, eles participam das atividades, tipo, teoricamente, eles já trabalham com isso, né? Uhum. Então, eles fazem algumas atividades extras, né? Não relacionada com atividade na quadra, mas eles fazem escrita, né? Então, eles têm atividades, mas justamente para tentar minimizar essa parte de machucar, alguma coisa assim. Mas sempre tem, às vezes, tava brincando, tava jogando bola, às vezes, tava treinando fora, tava jogando futebol, sempre tem, né? E muitas vezes não tem o que fazer, é criança, né? Então eles acabam machucando, né? E assim, são poucos. Do que acontece assim, que se machuca fora ou por alguma coisa assim, dá para contar nos dedos nesses 3 anos que eu tô lá, tá? Então eles são, em relação a isso, eles são muito educados, eles não participam de outras atividades. Às vezes nem jogar bola brincando, eles acabam jogando. Até porque eles fazem isso o dia inteiro. Então, normalmente, quando eles estão de férias, a última coisa que eles querem ver é a bola. É bola, né? Então, não, eu vivo isso aí o tempo inteiro, então a última coisa que eu quero ver é a bola. Uhum. Alex, além de tudo isso que você falou, né, talvez entendo um pouco mais ainda para físio, o que vocês têm, assim, de principais lesões na questão lá da categoria de base? A gente sabe que nessa primeira fase de idade, digamos que é de 11 a 15 anos, eu vou ter lesões em graus de complexidade tão alto como lesões ligamentares de tornozelo e de joelho. E nessa segunda, de 15 a 20, eu já posso até começar a ter esse tipo de lesão que seria um pouco mais grave, pode acarretar até numa dispensa, às vezes, ou numa dificuldade de escalada desse paciente. Quais são os maiores tipos de lesões que vocês acabam enfrentando lá? Assim, do 11 até o 13, o que acomete mais é o Osgood-Schlatter. É o que pega mais, é o que mais vem pra gente, né? Que é a famosa dor do crescimento. É o que mais vem, né? Então, nessa faixa etária é o que a gente mais pega. Né? Que dificilmente, tendo um parênteses, Alex, que dificilmente em clínicas a gente acaba atendendo pacientes assim, é mais durante o futebol, acho que principal. Eu tenho um amigo que trabalha no Palmeiras, no basquete, o Kleber, e também ele tem exatamente esse tipo de lesão. Muitos Gutschulater, porque são atletas já sub-12, 15, com 1,75 m, então acho que acaba, o futebol vem crescendo muito, eu acho que acaba havendo mais esse tipo de lesão que não é tão comum, pelo menos na minha prática clínica, que eu tratei 1 ou 2 vezes. É que, na verdade, hoje em dia, as crianças elas são sobrecarregadas, na verdade, porque, assim, a grande parte joga campo, joga futsal, e quando sobra um tempo, brinca em casa com os irmãos. Então, é muita carga, né? Assim, uma grande parte que veio com as Osgood, a gente perguntou, você joga salão? Joga. Quantas vezes por semana? Jogo 3. Pô, ele joga 3 vezes salão, faz 2 vezes campo, então a atividade para aquela criança está muito intensa. Então, a grande parte que dessa lesão aparece por conta dessa intensidade de atividade física. Porque ainda voltando para a clínica é um pouquinho menor, porque a gente não tem tanto, hoje em dia, tantas crianças praticando tanta atividade física assim. Hoje em dia estão mais dentro de casa com celular do que brincando, né? Com certeza. Então, por isso que a gente acaba pegando muito mais lá na categoria de base. E as idades um pouquinho acima, as categorias acima, normalmente o que acomete mais são lesões de joelho. Colateral,
colateral medial, lesão de menisco, cruzado, e as entorses de tornozelos são as mais comuns, né? Que, graças a Deus, no ano passado a gente teve muito pouca lesão de cruzado. Que eu acho que pensando em categoria de base, acho que é uma complexidade muito maior, né, Alex? Tanto para vocês, profissionais, né, da área, quanto para o atleta, empresário. Acho que isso... num todo, né? Porque assim, é ruim para o atleta que fica sem jogar, é ruim para o clube porque não tem aquele atleta, né, para poder jogar pelo clube. Então, assim, muitos fatores, é muita gente que perde com essa lesão desse atleta. Então, quanto menos tiver lesão de cruzado, ou qualquer lesão, eu até brinco com o Denis, que é o fisioterapeuta que tem lá, que bom seria se não tivesse ninguém, a gente só fizesse o preventivo, a gente, né? Sim. A gente trabalha para um dia chegar nisso. Sim, não, é importante, acho que quando você fala em prevenção dentro de um esporte de alto rendimento e de uma categoria de base, eu entendo que vocês estão indo muito correndo a favor da maré, porque vocês já estão conseguindo diminuir esse N de lesão, né? Acho que esse que é o principal, né? O Luiz, Alex, referente a isso, essa questão de lesões, ele falou que queria saber um pouco mais sobre a incidência das cirurgias, como que qual que é o martelo, quem que bate o martelo, opera, não opera, o que vocês lá, pensando em futebol profissional, muitas vezes uma lesão meniscal simples, opera 30 dias, 45 no máximo e volta. Pensando num jogador de base, qual que é o papel de vocês e a incidência de cirurgias? Normalmente a gente avalia antes, né? Fala, é caso cirúrgico, não é? A gente, achamos que não é conservador, então a gente fica com a gente. Se nós achamos que é um tratamento cirúrgico, ele é encaminhado para o HCOR, né? Porque todos os atletas do São Paulo operam lá. E aí dentro disso o médico que está lá fala, vamos operar. Então ele acaba operando o atleta. Então normalmente a gente, se for tratamento conservador, ele fica com a gente estabelece. Caso for cirúrgico, ele é encaminhado pelo HCOR, mas também a gente discute lá, fala, não, é cirúrgico, achamos que é cirúrgico, ele é encaminhado para lá para ter uma segunda avaliação, para ver se tentamos conservador ou se realmente já é cirúrgico. Normalmente é assim que é feito. Uhum. E se pensando em criança, quando tem uma lesão de menisco, quase sempre a gente preconiza tentar o conservador. Caso, muitas vezes, é lesão de alça de balde, que o joelho trava, você não consegue movimentar. Sim. O tratamento é cirúrgico e a gente tenta costurar. Mesmo sendo em área branca, que não tem tanta pega no ponto, que acha que vai abrir, mesmo assim, na tentativa de manter aquela cartilagem íntegra. A gente tenta, mesmo na zona branca, a gente tenta acabar suturando ali para tentar minimizar o efeito dessa minissectomia lá na frente para esse atleta jovem aí. Porque a gente acaba sabendo, né, Alex? Eu fazer uma menissec ou algum tipo de cirurgia, a gente sabe, questão de artrose, muitas vezes eu acabo antecipando, porque eu acabo abrindo a região, mas também eu não fazer uma cirurgia, pensando num atleta de 15, 20 anos, eu também vou acabar, muitas vezes, tendo um malefício, porque eu vou gerar mais instabilidade, eu vou gerar mais estresse sobre essa região, e pensando que ele ainda tem uma vida inteira como atleta pela frente, acho que também nem sempre é o melhor caminho, né? Por mais que a gente saiba que cirurgia sempre é complicado, né? Então, a gente tenta sempre minimizar, né? Não tentar ir para o processo cirúrgico, né? Então, minimizar, tentar o conservador, até porque são crianças, né? Porque é diferente quando você tem no profissional, né? No profissional envolve outras coisas, então tem muitas outras coisas envolvidas. Lá em Cotia, não. A gente tem que pensar primeiro que são crianças, né? E isso é o que, às vezes, a gente tenta o conservador, tentar fazer a cirurgia, é o que a gente pensa primeiro.
Aham. O Alex, a sua esposa pediu para você falar um pouquinho também sobre a importância do fisioterapeuta saber exatamente como foi o procedimento. Lá vocês conseguem é, acompanhar os procedimentos cirúrgicos. Queria saber como que é. O Kleber, que eu Assim, falei que é o fisioterapeuta do Palmeiras, acabou de entrar, às vezes ele pode dar algum pitaco aí, se lá eles acompanham a cirurgia dos atletas e tudo isso. não, assim, grande parte a gente acompanha, né? Então a gente sempre tenta estar um fisioterapeuta lá presente na cirurgia, para saber como estava essa cartilagem, para saber como estava esse menisco, se teve que fazer, teve que raspar muito o menisco, se teve muita lesão de cartilagem, se na hora de passar o túnel foi complicado, na hora de fazer o túnel teve uma barreira óssea, teve alguma coisa, ou teve que fazer muita força. A gente sempre está lá e isso facilita quando a gente vai ter a reabilitação dele, porque a gente já sabe como é que ele vai vir, né? Uhum. Então, eu acho que é humanamente impossível, mas eu acho que todo fisioterapeuta deveria acompanhar o seu paciente na cirurgia, porque isso facilita na hora de você reabilitar. E na hora que você vê que o joelho dele chegou inchado, chegou emaciado demais, fala, mano, por que chegou desse jeito? O que aconteceu lá? Então você consegue ver. Lá, na hora de passar o túnel, daquele jeito, né? às vezes, porque edemaciou demais. Às vezes o tendão dele, o médico teve que cortar um pedaço maior, porque era muito pequeno, não ia dar do tamanho do atleta, né? Fala, ele é muito alto, o tendão não devia dar, não daria. Então eu tive que pegar um pouco mais. Então isso acaba ajudando, né? Então você está lá no centro cirúrgico. Então sempre tem um fisioterapeuta, tem um médico de São Paulo que sempre está lá, né? Que inclusive ele trabalha lá, então ele tem sempre lá. Então a gente sempre tenta estar o fisioterapeuta lá também para acompanhar essa cirurgia desse atleta. E isso independente do que for. Se for ombro, se for pé, tem sempre um lá, um da gente. Legal. Alex, na semana passada nós trouxemos aqui no Fiz Debate, não sei se você chegou a ter a oportunidade de assistir, e o pessoal, o Beto foi fisioterapeuta do Corinthians por muito tempo, e tem uma clínica hoje, né, voltada para a área fisioterapêutica, e trabalha muito com isocinético. E o Felipe acabou fazendo uma pergunta aqui referente aos valores de referência de isocinético nos menores. Existe um índice, existe alguma porcentagem que eu tenho que levar em conta na criança diferente do adulto? Qual que são os parâmetros que vocês usam? Assim, na verdade, a gente usa a base, os 10% de diferença de uma perna para outra mesmo, né? Então, é só que a gente faz só da categoria de sub-16 para cima, esse isocinético. Porque muitos não têm o fator de crescimento, não tem o GH, não tem maturação, então eles não vão ter força para fazer esse exercício. Então eles acabam não tendo força, então a gente acaba... E aí você fica com o isocinético podendo dar um falso positivo ou um falso negativo. Então a gente acaba não usando, né? A gente tem outros métodos para avaliar essa parte dessas crianças, então a gente usa o Hope Test, a gente usa o Y-Test, que dá os valores fidedignos, então a gente consegue mensurar qual é a diferença dessa força, o quanto que ele tem que mensurar, o que ele tem que trabalhar essa força, mas o isocinético mesmo a gente só faz da categoria do sub-16 para cima. E o Hope Test e o Y-Test todos fazem. Então, assim, a gente só tira no mais baixo porque a gente acha que não é tão fidedigno, porque às vezes eles não entendem o que tem que fazer o movimento. Então, às vezes a gente fala, ó, você vai chutar forte e vai voltar forte, você vai fazer força indo e voltando. E aí, às vezes, ele não entende, às vezes, muitas vezes o atleta não tem nem a força para chutar a perna, né? Então, às vezes, a máquina é quase mais pesada do que ele. Então, dá um valor muito baixo. Então, a gente acaba usando, mas para critério de avaliação é a mesma coisa, né? Usa-se os 10% de diferença. E em grande parte dos atletas das categorias superiores mais maiores, né, do sub-16 para cima,
Quando eles fazem o isocinético e vão fazer o Y test ou o Hope test, a diferença bate com o isocinético. Então, assim, às vezes a gente fala, ó, vamos ver se faz o teste primeiro, ó, deu diferença aqui. Aí vai fazer o isocinético, bateu, ó, tem diferença. Lógico, a gente tem o isocinético, a gente consegue avaliar o quanto que está desequilibrado uma com a outra. Você só fazendo o Hope e o Y test, você sabe que tem diferença, mas você não consegue quantificar. Sim. Né? Mas eu acho que nas categorias mais baixas, como a gente usa mais essa fase para fazer a avaliação, então a gente usa. A gente não acaba não fazendo com eles. Mas no caso, vamos supor, é um atleta de 14 anos que tem uma lesão de cruzado, isso, aquilo. Quando ele for para o critério de alta dele, a gente acaba fazendo. Né? Mas, por mais que ele não entenda, a gente acaba fazendo, porque a gente tem que mensurar o quanto que está uma força com a outra. Então a gente acaba fazendo. Eu acabo só não tendo aquele N da faixa etária, da média de força normal, eu acabo não tendo, mas o que importa nesse momento é a mesma diferença entre uma perna e outra, agonista e antagonista, basicamente isso, né, Alex? Isso, porque o que interfere muito nessas categorias mais novas é que um tem a maturação tardia, o outro teve a maturação normal, o outro já teve a maturação precoce, então eles têm muita diferença entre uma idade e outra. Então a maturação de um não condiz. Então, vamos supor, um que teve a maturação precoce, o menino com 14 anos tem quase 2 metros de idade, 2 metros de altura, sim, e ele vai chutar muito mais forte do que aquele que é pequenininho. Mais franzino, né? Mais franzino. Então, muitas vezes, isso não dá um valor de teste para a categoria, tipo, a categoria, a média foi tanto, porque você tem muita variação. Né? Então, por isso que a gente adapta. A idade tem muita diferença, acho que esse que é o principal mesmo, né? Então, por isso que a gente acabou não adquirindo nessas categorias do 15 para baixo. Isso. A gente tinha falado na questão de cirurgia, né? Eu falei do Kleber, que trabalhou um tempo no basquete, acho que, se eu não me engano, sub-15 do Palmeiras. Hoje ele continua trabalhando no Palmeiras, só que em outra área. Ele até concordou com o que a gente estava falando na questão de cirurgia. Lá era um pouquinho diferente, porque os atletas acabavam tendo um convênio médico, então eles usavam esse convênio, faziam, acho que, as cirurgias ou tudo que era necessário, mas voltava para a físio fazer o restante do atendimento. Um pouquinho diferente lá do São Paulo, que o São Paulo consegue ter um campo, acho que lá no HCOR, e facilita, né? Mas são modelos que acredito que funcionam tanto quanto, né? Eu acabo mostrando o físico consegue ter um resultado final, né? Isso, Tem uma pergunta aqui. No Sub-16, qual o valor o Felipe também, tá? Tem uma do Joshua, eu já faço do Joshua. No Sub-16, qual o valor de potência que tem que alcançar, mesmo realizando outros testes e dando 10% ou menos, qual pico ele tem que alcançar para que seja satisfatório? Assim, normalmente a gente não tem esse pico de força. Vamos supor, o que chutou mais forte chutou 300 newton. Então, assim, a categoria tem que chegar perto daquilo. Então, a gente varia de acordo. Assim, a gente pega uma média, né, não tem estabelecida nessa média. A gente vai, vamos supor, quase todos chutaram acima de 200. Então, esse atleta que chutou abaixo, ele tem que chegar, porque senão ele corre o risco de ter uma lesão, porque ele está abaixo dos outros, né? Mas não tem uma média fixa, assim. Então, a gente não tem, tem que chutar tantos, não acaba não tendo essa variação. Sim, entendi. E junto com isso, a pergunta do Joshua acaba complementando a do Felipe, né? Ele perguntou como que a equipe multidisciplinar tem realizado o controle de carga e a variabilidade motora para o desenvolvimento neuropsicomotor desses jovens atletas, principalmente até o sub-13, que são bem pequenos ainda, né? Assim, então normalmente a gente trabalha toda uma equipe, né? Então a avaliação de carga a gente pega junto com a fisiologia, né? A gente trabalha junto, só que o monitoramento
é a partir do sub-16 para cima. Então a gente vê o volume de carga, a gente conversa com a fisiologia passa a falar, a carga está alta, tenta tirar esse atleta do campo, diminuir a carga, a gente acaba passando para a gente, ou às vezes a gente fala, fulano de tal tá reclamando de tanto, aí a gente vai ver a carga, o pico da carga, a carga tá alta, às vezes, outro dia a gente tava lá, tinha um atleta que tava correndo 12 km no treino. Cara, então assim, no treino. Então você falou, a gente tem que diminuir diminuir da carga, senão daqui a pouco ele vai se arrebentar, né? Então, junto com a fisiologia, a gente acaba, vamos diminuir carga. Então, essa parte de carga, essa parte de alguma coisa assim, fica mais voltada para a parte da fisiologia, né? Então, a gente pega mais o pico quando a gente está mais junto, né? Quando esse atleta está em fase de transição. Então, aí a gente vê a carga dele, se está próxima da carga da equipe, se está abaixo, se dá para juntar. Então, justamente para não ter essa lesão, né, desse atleta que está voltando. Legal, legal. O Cláudio foi nosso estagiário lá no Instituto e fez uma pergunta também para você. Em relação ao preventivo, que você falou que acho que vocês vieram fazendo nos últimos 2 anos e tem bons resultados, qual é o trabalho que vocês fizeram ou estão fazendo com melhor resultado na prática e como fica a relação com os preparadores físicos, né? Você comentou um pouquinho que hoje vocês conseguem adentrar um pouco melhor dentro de um ramo, de um nicho que é bastante fechado dentro de clube, né? Os setores não falam, mesmo sendo uma equipe médica, os setores muitas vezes acabam não falando tanto. Às vezes, por mais que seja difícil, eu acho que dentro de uma equipe médica, acho que hoje a comunicação mais fácil é físico e médico. Porque falar com fisiologista, preparador físico, às vezes eu acabo tendo uma dificuldade maior. Não sei se eu esteja certo. E você falou que vocês estão conseguindo adentrar um pouco melhor na parte com o preparador físico. Assim, na verdade, normalmente a gente usa o teste Hope Test, o Wifon Test, a gente faz o lunge, né, e usa o banco de horas para ver a flexibilidade e o isocinético nas categorias mais altas. Aí o protocolo varia de acordo com cada um que apresenta de déficit. Apresenta déficit de valgo dinâmico, então a gente passa exercícios para estabilizar fortalecimento de glúteo, exercícios step down, nós usa também para avaliação. Então a gente passa mais esses exercícios, então de acordo com cada diagnóstico, tem um atleta que não tem tanta mobilidade de tornozelo, então a gente passa mobilidade de tornozelo. Às vezes não tem força excêntrica, então a gente varia, né, de acordo com cada diagnóstico. E nós fazemos o protocolo, passamos exercício e aí é encaminhado para o preparador físico. E no começo de pré-treino ou pós-treino, a gente acaba trabalhando junto. Então, tem um fisioterapeuta que às vezes vai lá no treino ajudar o preparador físico, né? O começo desse ano a gente tentou mudar um pouquinho, tentou fazer à tarde, né? E aí fazia antes da academia. Aí ficava com a gente, passava os exercícios para ele e depois ele ia treinar. É mais assim que funciona, né? Porque a gente tentou uma vez, dependendo da categoria, acaba fazendo direito. Então a gente achou que muitos estavam fazendo por fazer. Então assim, não estava prestando atenção na qualidade do exercício. Então não tinha uma qualidade boa o exercício e aí a efetividade era menor, né, desse exercício. Então por isso que a gente acabou tentando estar lá sempre junto, sempre presente nesses preventivos junto com o preparador, tá no campo. O Alex, a gente já está com quase 50 minutos de live, a gente já está indo para a fase final, e eu queria te fazer uma pergunta referente a o que hoje, dentro de uma categoria de base, qual que é a principal diferença, qual a principal dificuldade que a Físio ou você lá dentro do São Paulo encontra de diferente que você não encontra com um paciente particular ou com um paciente de clínica?
qual que é a maior dificuldade do fisioterapeuta dentro do meio esportivo? Acho que a maior dificuldade do fisioterapeuta é muitas vezes que ele quer, assim, às vezes ele tem que pegar esse atleta, fazer a reabilitação dele para ele voltar mais rápido ao gramado. Acho que dentro de um clube de futebol, acho que essa é a parte mais difícil, que dentro de um paciente de clínica isso não tem, né? Então, ao mesmo tempo que isso nos ajuda, porque esse atleta ele quer voltar mais rápido, então ele está empenhado em voltar, eu quero voltar, eu preciso voltar, isso também nos atrapalha, que às vezes eles querem voltar antes do tempo, né? Eu quero voltar, eu tenho que voltar. Na categoria de base a gente não tem tanto isso, mas às vezes no profissional é muita gente pressionando, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, né? Então, na categoria de base a gente não tem tanto isso. Acho que esse dentro da categoria do esporte, eu acho que isso é o que mais complica a gente, né? Essa é a maior dificuldade de, de, essa de ter essa pressão pressão. existe além de dentro de São Paulo, mas existe também uma pressão externa, além de tempo, mas existe também pressão de comissão, da presidência, existe também essa questão de cobrança, que precisa dar resultado, ou vocês têm assim, uma carta branca de trabalhar de acordo com a necessidade? Não, em Cotia a gente também tem, mas é muito menos, né? Então, a gente falou não vai, tá tranquilo. Então a gente tem muito menos. Mas em todo lugar tem pressão, todo lugar é resultado. Então assim, se o DM não tá evoluindo, não tá tirando atleta, os atletas estão indo lá, não estão saindo, ou bate e volta, você sempre vai ter a cobrança, né? Então, isso mesmo sendo em Cotia categoria de base, ou profissional, em qualquer outro lugar, você sempre vai ter isso, tá? Mas em Cotia a gente tem muito menos. A gente não tem tanto essa cobrança, né? Então não vai ter tanta essa cobrança. A gente acaba tendo muito menos, mas uma ou outra. Às vezes você vê que o técnico chega e fala, aí, vai liberar quando? E aí vem o preparador e fala, vai liberar quando? Pô, mas você falou tal data, mas... Então a cobrança é mais essa deles ficarem. Variável. A cobrança é mais essa de ficar nos acelerando, querendo que o atleta volte logo, mas não essa de ter que voltar para o campo. Isso aí a gente acaba não tendo. Eu então, acho que em Cotia é mais tranquilo. Eu não sei, né, em relação ao profissional, como é que é. Isso aí eu não posso falar porque eu não estou lá, então não tenho a menor ideia, mas acredito que deva ter, todo o clube tem. Sim. Pelo menos na época que eu jogava, acho que a maior dificuldade, assim, para quem está fora, machucado, não é nem a recuperação em si. É quando você se machucou e quando você volta. Porque se você machucou no início do campeonato, a equipe muitas vezes não precisa de você. Porque às vezes você consegue substituir com alguma peça. Agora, quando você fala de atletas, de garotos que já estão se destacando na categoria de base e tem um papel fundamental dentro do campo, quando a gente vai falar em fases finais, né, em fase final de campeonato ou copas que eles acabam participando, e esse é o principal momento que acaba tendo uma pressão maior, porque não, tem que voltar porque é semifinal, é um jogo e tem que jogar, né? Eu acho que deve acontecer, talvez, nesse momento, uma pressão maior. Às vezes acontece, tipo, às vezes o atleta é o 10 do time, joga bem, é ele que faz o jogo rodar, então às vezes, e aí, volta quando? Mas será que joga até a final? Será que joga semi? Sempre tem, mas não aquela cobrança absurda que tem no profissional. E acontece de não estar 100% e jogar também, porque no profissional tem muito isso, por merchandiser, por patrocínios, por N motivos. O clube investir muito dinheiro no craque do time. Eu gosto muito de dar o exemplo do Palmeiras, quando o Moisés se machucou e teve que jogar, acho que uma quarta de final de Libertadores, ele bate o pênalti mancando, um LCA com 5 meses. Qual a chance do atleta estar pronto para um jogo?
mas era o 10 do time, tudo isso que você falou. Na base, às vezes, acontece isso também? Às vezes acontece, mas é muito pouco, né? Então, assim, mas quando acontece isso, é lesão que não vai se agravar. Tipo, às vezes, tem 8 semanas de uma lesão muscular, grau 1, leve, só que quando que é uma final, vale a pena pôr em risco, vale. Então, às vezes, tudo isso é avaliado, posto na ponta do lápis, se vale ou não. Então, aí a gente, né, passa para a diretoria, fala, ó, tal coisa está acontecendo isso. Será que se todo mundo concordar, chegar num acordo, mas dependendo, se a gente achar que não tem condições, não vai. Né? Então, vamos supor, um cruzado com 5 meses. Esquece, não vai jogar. Podia ser a final do Mundial, não vai jogar. Né? Então acaba tendo isso. Então é mais tranquilo, mas acontece. Aconteceu ano passado na Copinha, um atleta tinha uma lesão grau 1, né? A gente achou que ele não conseguiria jogar, porque tinha uma semana para ele tratar. Né? A gente achou que ele não ia jogar. Fazia teste, mas fez o teste e estava sem dor. Levamos para o campo, não sentiu dor nenhuma. E todo mundo chegou num acordo, falou, é a final da Copinha. Chegamos para o atleta falando, você corre o risco de não dar nada, mas você corre o risco dessa lesão abrir. E tudo isso foi tudo discutido. Dentro do acordo, todo mundo concordou. O atleta foi campeão e não teve nada. Então, assim, é tudo questão. Mas estava todo mundo ciente do que poderia e não acontecer. Assim, mas era uma lesão grau 1 que não tinha tanta chance de abrir, assim, mas era uma lesão que ele tinha lá. Mas, tem uma lesão de ligamento cruzado, vai jogar? Muito provavelmente não. Não vai. Tem 4 meses de PO, tá voando, tá correndo 6 km, tá chutando no isocinético, não tem diferença nenhuma, a perna tá igual a outra, mas não vai jogar. Legal. Alex, temos pouco menos de 2 minutos aqui. Queria que você deixasse um recado aí. O Luiz falou qual que é o tamanho da pressão de ganhar um título. Acho que a pressão não acho que a vontade é maior, né? Brinquei um pouco de bola um tempo. Acho que a pressão acho que é grande, mas a vontade de ganhar talvez seja maior, né? A gente tem 1 minuto aí antes de acabar lá. O ruim é quando você perde, né? Então, assim, a gente não sofre tanto com essa pressão, né? Então, essa pressão de ganhar o campeonato não é tanto com a gente. É mais com treinadores e preparadores físicos. É mais com ele essa pressão. Então, por isso que muitas vezes eles vêm e brigam com a gente de querer o atleta volta, porque essa cobrança cai em cima deles. Porque é para o crescimento do atleta, né? E o que eu deixo para o final assim, corra atrás dos sonhos, não deixe eles fugirem, né? Porque se você não correr atrás dos seus sonhos e realizar, alguém vai contratar você para realizar o deles. Então, corra atrás, faz você realizar seu sonho. Então, porque, assim, eu quase não estou no futebol porque eu sempre ouvia o futebol é quem indica e quem é isso. E graças a Deus, tudo aconteceu e hoje eu estou lá dentro de São Paulo. Então, é isso. Tem sonho? Corra atrás, faça valer a pena. Vai ser difícil, todo mundo vai estar porrada, todo mundo vai tomar porrada, mas é isso. Isso legal, faz valer a pena no final, quando você vê lá, fala, puta, eu consegui chegar onde eu queria.